Mas eu quero que você experimente a grandeza que existe de confiar naquele que pode providenciar todas as coisas. Prove-me, e você verá que eu abrirei as janelas dos céus, as portas do céu, para te atender. E fé é uma coisa que a gente desenvolve com a experiência, sabe? A gente só pode temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele já fez por nós no passado. E eu lembro algo que eu nunca contei assim em público. O meu pai, por conta de ter se tornado cristão, ele enfrentou grandes dificuldades no trabalho, principalmente para guardar o sábado. E ele perdeu o emprego que era muito... Meu pai trabalhava na época na Light, não sei quantos lembram que a companhia elétrica do Brasil era Light, né? O meu pai tinha uma função importante dentro da Light na época. Ele trabalhava levando cabos de eletricidade para locais perigosos, tal. Então ele tinha uma profissão que dava para ele alguns benefícios por conta da periculosidade. Então meu pai, a minha mãe com as minhas duas irmãs viviam bem. Meu pai então, por conta desta decisão, ele perde esse emprego. E foi assim que meu pai se tornou pedreiro, o que ele é até hoje. Minha família então começa a enfrentar algumas dificuldades por conta disso. Numa dessas histórias, eu lembro que meu pai havia saído para trabalhar e eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos de idade. As histórias são inúmeras, mas essa é uma delas. E, de fato, ele precisava receber. Ele não havia recebido para quem ele tinha feito o serviço. Sabe aquelas histórias? A pessoa não aparece para pagar, e vai enrolando para pagar, vai enrolando. E eu sei que aquele dia o meu pai saiu de casa porque ele precisava ganhar dinheiro naquele dia. E o meu pai saía da cidade que morávamos, em Louveira, e ia de bicicleta para Vinhedo, que era a cidade vizinha. Ele ia todos os dias de bicicleta para trabalhar. Dava uns 7, 8 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E ele fala que ele foi conversando com Deus sobre a providência que ele tinha certeza que Deus traria naquele dia. Nós também ficamos em casa um pouco preocupados com aquilo. Quando meu pai chega à tarde em casa, ele chegou como ele chegava todos os dias. Independente do que acontecesse, independente do que aconteça até hoje, você sempre vai encontrar o meu pai cantando, sorrindo e assoviando. Sempre. Meu pai é uma fonte de inspiração para o positivismo, sabe, para o otimismo, para a confiança. É inacreditável. E meu pai chegou de novo, assoviando, cantando. Isso não era pista de que as coisas haviam dado certo. Mas no que ele entra, o jeito dele, mineiro, engraçado de ser. Meu pai é mineiro, né? Contei isso ontem. Meu pai chegou assim, só tirou um monte de dinheiro do bolso e colocou na mesa. E a gente falou assim, nossa, o moço apareceu para te pagar, conseguiu um outro serviço. Sabe quando começam aquelas indagações? Meu pai falou assim, se eu contar, vocês nem acreditam como esse dinheiro apareceu. Ele pegava a Anhanguera para ir para o serviço dele, a rodovia Anhanguera. E ele falou que ele está na Anhanguera, pelo acostamento, quando ele de repente viu, da janela de um carro, começarem a voar alguns papéis. Um pouco o carro estava bem assim mais à frente, mas ele percebia que tinha uns papéis voando. E quando ele chega perto dos papéis, gente, é como se fosse tudo nota de 100 hoje. E tudo no acostamento, não espalhou nem pela pista. Meu pai, eu fico imaginando o desespero para pegar o dinheiro todo antes de um caminhão passar e levar todo o dinheiro. Mas essa parte ele nunca nos contou, como foi a descida da bicicleta, né? Mas eu sei que meu pai desceu daquela bicicleta e pegou aquele dinheiro que pagou as nossas contas. Sabe, eu não estou falando para você de providência financeira. Eu estou falando do cuidado de Deus para as nossas necessidades, que podem ser as emocionais. Quando você se sente abandonado, quando você sente que alguém não gosta de você, quando parece que as oportunidades não aparecem, parece que a vida dá certo para todo mundo e não para você. Cristo está dizendo que Ele cuida de todos nós. Mas um dia como as histórias às vezes se repetem, né? Estava voltando da faculdade. Eu também ia para a faculdade todos os dias de bicicleta e voltava de bicicleta.
Penso uma menina de 37 quilos fazendo isso todo dia de bicicleta. Eu fazia isso. Hoje eu estou uma mulher de 43 quilos. Me sinto assim, uma pessoa incrível, porque eu engordei 5 quilos nos últimos anos, com muito esforço. E aí eu estava voltando para casa, ao meio-dia mais ou menos, depois de ter estudado pela manhã, ainda teria aulas à tarde. E eu vinha conversando com Deus. Eu ganhava já bolsa na faculdade de iniciação científica, era muito pouco. Era o suficiente para pagar o meu aluguel, devolver o dízimo e pagar água e luz. Era só para isso que dava. Para comer não dava, então os meus pais me mandavam o dinheiro da alimentação. Mas eu sabia que aquele mês os meus pais estavam muito apertados. E eu não ia pedir dinheiro para eles aquele mês. Eu não poderia fazer isso com eles, deixá-los preocupados, já que eu morava a 600 quilômetros de distância. Naquela época a gente não tinha celular, toda essa facilidade, né? Então eu falei assim, eu não posso deixar os meus pais preocupados com isso. Falar que eu não tenho dinheiro, mas não vou ter dinheiro para comer. E eu também não posso pedir dinheiro para eles. Eu não posso fazer isso com eles. E aquele dia eu estou voltando para casa para almoçar. Porque o bandejão, na minha época, que é o restaurante universitário, há 20 anos atrás, para não dizer mais do que isso, ele custava 90 centavos. E era muito dinheiro para eu comer na faculdade. É como se hoje fosse uns R$3, né? Mais ou menos isso. Então eu voltava para casa todo dia para almoçar. Então eu andava mais 5 quilômetros para ir para casa para almoçar e mais 5 quilômetros para voltar para a faculdade. E aí eu estava conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, dá uma providência. E aí eu vejo o quê? Papeizinhos voando na minha frente. Eu não enxergo direito, mas dinheiro a gente enxerga. Eu tinha certeza que aquilo eram as notas que a gente sempre procura, né? E nunca encontra. E aí quando eu fui chegando perto, eu vi que era dinheiro voando no asfalto. Como meu pai desceu da bicicleta, eu não sei. Mas o jeito que eu desci, eu sei. Porque pensa no meu desespero, no que eu passo de bicicleta, o portão da escola abriu, que ficava perto da minha casa. E as crianças estavam saindo da escola. Se aquelas crianças veem aquele dinheiro, eu ia morrer igual, né, naquelas boiadas assim, eu ia morrer. Pisoteada. Eu desci da bicicleta. Que ali tinha dinheiro suficiente para eu comer por algum tempo. E ainda paguei as passagens para minha mãe ir me visitar. Sabe, estou falando para mim nessa noite também. Eu só tenho que temer o futuro, ao menos que eu esqueça o que Deus já fez por mim no passado. Porque é Ele quem tem cuidado de nós. O povo está ali. Deus repreende Satanás e não permite que ele faça com que fogo desça do céu. Os profetas de Baal ficam até 3 horas da tarde gritando e cortando. E nada acontece. E Elias começa, por que vocês não gritam mais alto? De repente, o Deus de vocês está dormindo, gritem. Quem sabe com os gritos vocês conseguem acordá-lo. E nada acontece, mas quando chega o horário do sacrifício da tarde, e aí se você continuar comigo aí no capítulo 18, no versículo 30, Elias diz assim ao povo, chega, agora é a minha vez, venham aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar, que já estava destruído. Escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, o mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito, de agora em diante você se chamará Israel. Elias fez um altar com as 12 pedras em honra do Eterno. Eu vou parar por aqui para depois a gente continuar. É tão interessante, quando ele reconstrói o altar com as 12 pedras, podem ter muitos significados. Era em honra ao Eterno, porque havia dito que eles deveriam construir um altar com 12 pedras, cada uma representando uma nação, uma tribo de Israel. Mas também, trazendo para a minha vida, colocar as 12 pedras significa não deixar ninguém de fora. Porque Elias podia ter falado assim, olha, eu vou deixar a tribo de Acabe, o rei malvado, de fora do altar. Está merecendo não, ele já fez a escolha dele. Eu vou deixar a pedra dele fora.
Eu vou pegar da tribo de Dan e vou deixar fora. Porque você sabe que a tribo de Dan era a tribo fofoqueira do povo de Israel, né? A futriqueira era Dan. O povo reunia ir para a guerra, a gente não vai não. O povo ia fazer tal coisa, eles eram contra. Era a tribo futriqueira, é tanto que os 144 mil que a gente encontra lá em Apocalipse 7 e 14, as 12 tribos representando o povo redimido pelo sangue de Cristo, quando faz a listagem lá, 12 mil de cada tribo, a tribo de Dan não é citada, é colocado o filho de José no lugar. Porque os futriqueiros não vão para o céu. Sabe por que não vão? Não é porque Cristo não tem misericórdia. É porque quando você não tem misericórdia do seu irmão e acha que ele não merece ser bem tratado, quando você acha que é superior a ele, dando a você mesmo o direito de falar mal do outro, então isso significa que você não entendeu o plano da salvação e não aceitou para a sua vida. Então os futriqueiros não vão para o céu não. Porque o reino do céu é para aqueles que se reconhecem como pecadores e aceitam de Cristo a transformação. Mas Elias coloca todas as tribos ali representadas, mesmo que algumas delas tenham se desviado por completo do plano de Deus. Quando você for pedir pela sua família, peça por todos. Mesmo por aqueles que você acha que não tem jeito, que não merece, que não adianta, que só maltrata, porque faz parte da sua família. Ore por todos. Permita que o sacrifício, que o fogo do Espírito que será derramado cubra a todos e purifique a todos. Ali estão todos representados. E olha que interessante se a gente leitura. Depois, abriu uma vala bem larga em torno do altar, pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo: façam outra vez, e eles fizeram. Disse ainda: façam mais uma vez, e eles fizeram. E o altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Eu fico imaginando como Elias fez tudo isso. Aquele homem abaixa, começa a pegar pedra sobre pedra para construir o altar, pega a lenha, arruma tudo em cima, coloca o novilho em cima. Entendem como o comportamento de Elias é muito diferente do comportamento dos profetas de Baal? Ele se ergue numa postura tão calma, tão tranquila, tão organizada, que o comportamento dele ergue-se em total discrepância do comportamento agitado dos profetas de Baal. Era nítida a diferença entre os dois grupos. Um grupo composto de um homem só e o grupo composto daqueles que já estavam ensanguentados de tanto suplicar para não passar vergonha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como tem se erguido o seu comportamento diante dos desafios da vida? As pessoas conseguem ver o seu comportamento diferente do comportamento das outras pessoas? Esta é uma reflexão para a qual eu convido a todos nós. Quando lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas estão, talvez contra alguém que de fato fez algo que desagradou o grupo, qual é o seu comportamento? Você se junta a esse grupo ou o seu comportamento se ergue em clara discrepância ao comportamento deles? O que você é no ambiente no qual você está inserido? Você é mais um? Ou o seu comportamento é positivamente diferente do comportamento dos outros? Porque uma religião teórica é muito fácil. Mas quando alguém nos fecha no trânsito, é a oportunidade, por mais anônima que seja, de revelar a quem pertencemos. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, qual é o seu comportamento? Você ajunta ou espalha?
Você dá mais motivos ainda para a ira continuar, para o desejo de vingança aumentar. Eu sei que Elias tem um comportamento que eu gostaria de ter em todos os momentos da minha vida. Mas é muito interessante que ele pede para que tragam água e molhem o altar, e eles fazem isso várias vezes, até que a água derrama, encharca tudo, derrama, enche a vala que está em volta. Mas espera aí, o povo não estava na seca por 3 anos e meio? Estava faltando água até para o palácio. As pessoas, olha, lembra que um dos encontros de Acabe e do servo dele, foi com um servo do rei indo à distância tentar achar água para os animais do rei? Lembram disso? Quem é que tinha água ainda? Não, mais interessante, quem é que tinha água que talvez era a última para a sua família tomar, que levou para aquele monte e permitiu que fosse derramada sobre uma oferta que talvez nem desceria fogo do céu para resolver toda a situação do país? Quem oferece água em época de seca? Quem dá a sua última provisão para um espetáculo que talvez nem aconteça? Quem oferece o pouco que tem para que o coletivo seja, de alguma forma, beneficiado? Sabe, estamos vivendo em dias muito egoístas. E esse egoísmo, e quando a gente fala de egoísmo, muitas vezes estamos pensando que é assim, olha, não vou tirar da minha família para dar para os outros, né? Mas eu tenho visto casais sendo egoístas um com o outro. Dinheiro é meu, dinheiro é seu. Primeiro eu, se sobrar, eu dou para você. Nós estamos vivendo em épocas de muito egoísmo, onde a minha necessidade é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu vejo algumas pessoas com a fé, dando tudo que tem. E por favor, eu não faço aqui nenhuma referência a dízimo e a oferta. Porque por incrível que pareça, é mais fácil dar dinheiro do que dar tempo, do que dar atenção, do que confiar no outro, do que estar disposto a escutar as dores do outro. Não temos tempo, não temos suporte emocional. Você sabe que a sua amiga está sofrendo porque o marido a abandonou, mas você não tem tempo para ligar para ela. Você sabe que a sua amiga está exausta porque acabou de ganhar bebê, mas você não tem tempo para ir lá e limpar a casa para ela. Sabe por quê? Porque parece que está fazendo tanta falta para a gente que é impossível dar para o outro. E a gente sabe o que aconteceu, né? Olha o que o Elias faz. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: ó Eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que faço essas coisas seguindo as Tuas ordens. Responde-me, ó Eterno, responde-me e mostra a este povo que Tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Eu acho esse verso, assim, de uma das belezas incríveis da Bíblia. Ele fala assim: eu estou orando para que o Teu nome seja glorificado. Em nenhum momento ele fala assim: estou orando para que a minha honra volte para mim, porque Jezabel tem me maltratado muito. Me honra, Senhor, diante dos meus inimigos. Isso não é oração do povo de Deus. Vou voltar para contar para eles a minha vitória. Continua andando, Deus já te deu. Todo mundo ainda vai ver o que vai acontecer comigo. Vou voltar para contar a história. Para de bobagem. Se você tiver que voltar para contar a bobagem que você conseguiu, a bobagem não foi o que você conseguiu, é você voltar. Se você voltar por conta disso, significa que você não entendeu nada do que Cristo fez em você. Para de parar no caminho para dar satisfação para situações medíocres. O que ele faz aqui: Senhor, por favor, que o Teu nome seja honrado, para que as pessoas voltem a confiar em Ti, e que elas saibam que eu sou o Teu servo. Não é assim que eu sou o poderoso de Israel, que eu sou o profeta escolhido, que eu faço e aconteço. E olha que ele já tinha feito e acontecido, hein?
já tinha feito multiplicar o azeite da botija da viúva, lembram disso? Não ia demorar muito, o próprio Elias ia subir para o céu numa carruagem de fogo, é isso ou não é? Mas ele se colocou no lugar de servo. Senhor, por favor, que o teu nome seja honrado. E às vezes, sabe o que a gente está querendo? Que o nome da nossa igreja seja honrado. Que o nosso ministério seja honrado. Que as pessoas percebam que toda a humilhação que ela fez comigo não teve vez. E nós estamos muitas vezes esquecendo que quem merece toda a honra e toda a glória é Ele, não nós. Sabe essa coisa assim, de muitas vezes chegar assim, Senhor, eu determino que o Senhor faça tal coisa. Quem é você para determinar qualquer coisa para Cristo? Coloque-se no teu lugar de servo. E quando Ele faz as coisas, Ele faz pela misericórdia dEle, não pelo nosso merecimento. Porque nós não passamos de trapos de imundícia. É tanto que o próprio Paulo fala, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? E sabe o que significa isso? No contexto de Paulo, um homicida, uma das consequências da condenação do homicida era pegar o corpo da pessoa a quem ele matou, amarrar no corpo dele e mandá-lo para um lugar deserto. E naquele lugar, sabe como ele morria? Pela putrefação do corpo amarrado nele, nas costas dele. E aquele corpo já morto ficava ali. As aves do céu vinham comer aquele morto e também comia a carne dele. E os bichos que iam comendo aquela carcaça nas costas dele também entravam na sua pele. Era assim que ele morria. Era uma das penas mais cruéis da época. E o que Paulo fala? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele se colocava como o maior dos culpados. É este o nosso lugar. E a graça de Cristo é que nos cobre, para que nós nos tornemos capazes de sermos chamados filhos dele novamente. Mas não é mérito nosso. Não seja petulante com Cristo. Eu exijo, eu determino. Você tem que exigir e determinar para a sua alma pecaminosa que se curve diante da grandeza dele. E ali então, aquele homem cansado, ele já estava há mais de 3 anos e meio sofrendo perseguição. A este ponto ele já não está aguentando mais. E ele faz essa oração. E aí na mesma hora, caiu o fogo do céu. E consumiu toda a oferta. A lenha, as pedras e até mesmo a terra, a água que estava na vala. Tudo foi queimado, consumido. Na mesma hora. Ele não pôde ficar até a noite esperando, porque ele tinha o direito. Profetas de Baal ficaram das 9 às 3 da tarde, ele tinha o direito. Mas Deus responde na hora. E quando ele responde, Elias disse, agarrem os profetas de Baal, não deixem que escape. O povo os prendeu e Elias mandou-os para o riacho Quizon, onde os matou. E o que eu falei daquele homem que se levanta num porte sereno e vai lá oferecer o sacrifício? Que Deus te deu discernimento para ter o comportamento espiritual adequado para cada situação. Porque essa sabedoria só vem dele. Havia passado o tempo da serenidade e agora era tempo de matar aquilo que estava matando o povo. Sabe, homens, agora estou falando para os homens mesmo. Chega um momento na família que você tem que saber a hora de ser sereno e a hora de colocar um ponto final em situações que têm destruído a sua família. Existe um momento da serenidade, mas existe um momento de tomar decisões mais firmes. Como fazer? Não posso te dizer. É somente a relação com Cristo que vai te dar o comportamento equilibrado para que o resultado seja de salvação para sua casa. E então, todos eles morreram. E aí Elias disse, a Acabe, levante-se, come e beba, é tempo de celebrar, a chuva não demora, eu já estou ouvindo o barulho dela.
Acabe levantou, comeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração, com o rosto entre os joelhos, e disse ao seu ajudante: fique de pé, olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: não estou vendo nada. Elias disse: continua olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: vejo uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, do tamanho da mão de uma pessoa. Corra e diga a Acabe: sele seu jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance. E foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe até ele chegar em Jezreel. E aí a chuva vem. A chuva vem e ele fala assim: agora chegou o tempo de comer, beber e festejar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de festejar. Porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Se você estiver enfrentando uma dificuldade, saiba que uma hora o sofrimento acaba e a gente recebe a vitória de Cristo. Eu não sei há quanto tempo você tem sofrido. Se 3 horas, 3 meses, 3 anos ou 30 anos. Mas eu sei que um dia o sofrimento acaba, porque essa é uma promessa de Cristo. O que precisamos fazer é continuar firmes na certeza de que Ele não abandona os seus filhos. Por mais que às vezes nos sintamos sozinhos, Ele está sempre perto de nós. É Ele quem sustenta, é Ele quem cuida. Mas para cuidar de nós, nós precisamos estar à disposição para cuidar dos outros em favor dEle. Ele podia ter falado assim: quer saber? A chuva vai ser forte, deixa a carruagem do rei Acabe dar uma atoladinha, para ver se ele aprende alguma coisa, se ele tiver que voltar a pé para o palácio. Mas fazia parte da missão dele cuidar até dos ímpios, até daquele que trouxe muito sofrimento para ele e para o povo de Israel. Porque quando Cristo transborda no nosso coração, não há lugar para vingança. Não há lugar para fazer aqueles que talvez criaram algumas circunstâncias e nos levaram ao sofrimento, se Cristo estiver ocupando o nosso coração. E eu sei que na teoria isso é muito fácil, mas enfrentar dificuldades quanto aos nossos sentimentos, quando alguém nos feriu profundamente, é um exercício que precisa acontecer na nossa vida. Hoje a gente perdoa um pouco, amanhã um pouco mais, reflete, muda aqui, se permite viver uma nova experiência e as coisas vão acontecendo. Nós temos que exterminar aquilo que representa o mal e o pecado, como os profetas de Baal representavam. Mas Cristo nos convida para termos misericórdia daqueles que um dia nos fizeram sofrer. Jesus não está te fazendo o convite, talvez para algumas circunstâncias, voltar a morar junto, voltar a confiar cegamente, mas estender perdão. O perdão não provoca em nós amnésia, não faz nos esquecer da ofensa, mas liberta o nosso coração de uma dor que faz mal para nós mesmos também. Sabe? Tenha tempo para cuidar dos seus. Sem restauração do altar não há providência. O quanto você tem conversado sobre Deus com seus filhos? Não estou falando sobre religião, ok? Estou falando sobre as grandezas de Deus na sua vida. Já contou para o seu filho como foi que Deus lhe alcançou? Já contou para Deus para as pessoas como Deus às vezes te livrou de um problema? Como Ele resolveu de forma miraculosa algumas circunstâncias? Sabe? Muitas dificuldades que enfrentamos nas nossas casas são a consequência de altares que não foram reparados. Não estudamos mais a Bíblia com os filhos. Não temos tempo para cantar com eles e falar sobre a grandiosidade de Deus. Aí você pode me falar assim: a vida é corrida demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Porque, como disse o homem mais sábio do mundo, na face da terra há tempo para tudo. Há tempo para colher, tempo para plantar, há tempo para sorrir, tempo para chorar.
E nesse contexto do tempo, deve existir tempo para a sua família. Se tem uma coisa que tem faltado nas casas, é relacionamento. Porque relacionamento não está dentro de casa todo mundo junto, dividindo a mesma televisão, tomando banho no mesmo banheiro. Relacionamento é você de fato se importar com a necessidade, com a dor do outro e se alegrar juntos, porque muitas vezes os filhos nem contam mais para os pais o que aconteceu na escola, porque sabem que não vão ser escutados. E você pode me dizer assim: doutora, como a gente arranja tempo? Da mesma forma que você arranjou o WhatsApp, algo que não existia alguns anos atrás, quando você já não tinha tempo. Porque tempo está relacionado com prioridade. Algumas pessoas me dizem assim: você vai sentir falta de ter ficado mais tempo com a sua filha quando ela crescer. Minha filhinha tem 4 aninhos. Eu já falei com ela hoje várias vezes. Aí eu falo assim, claro que eu vou sentir falta, sem dúvida nenhuma, né? A gente lembra daquele bebezinho, eu vejo assim pequenininha, eu já lembro da minha, que não faz tanto tempo que passou dessa fase. Mas eu oro a Deus para que junto com a saudade eu não carregue culpa de encontrar um filho adolescente com o coração distante do meu. Porque eu não desenvolvi intimidade. E se você não desenvolver, agora eu vou falar de novo para os homens. De tantos anos conversando com pessoas, já conversei com pessoas dos mais diferentes lugares, das mais diferentes realidades. E um padrão eu tenho encontrado nos homens angustiados. Homens que mesmo milionários encontram-se como se estivessem no deserto, com o coração vazio. Que trocariam uma vez, um milionário me disse assim: doutora, se eu pudesse, eu pegava todo o dinheiro que eu tenho, colocaria tudo dentro de sacos e trocaria por paz e felicidade. E quando eu vou conversar com esses homens, eu comecei a ver um padrão. Claro que muita gente já viu isso, mas na minha experiência eu vi. A insegurança de todos esses homens com quem já conversei vieram de uma relação não resolvida com o pai. Você é pai de menino, você é responsável pela saúde financeira do seu filho quando ele for adulto. Porque se ele não tiver a você como homem em quem ele pode confiar, espelhar, conversar, levar bronca e também brincar, ele vai crescer uma pessoa insegura, que talvez não cuide da família da forma que ele poderia cuidar se ele tivesse aprendido com o homem a quem ele amava na infância a se comportar como homem. Meninos, a gente fala tanto da responsabilidade da mãe, né? Mas o crivo moral é do pai. Com essa confusão social, a gente fica procurando figura paterna para dar para esses meninos e meninas. Porque sem figura paterna, ninguém vive. Porque se faltar, vai dar erro. Porque se faltar, vai ser mais difícil se reorganizar. Não acham que a mãe é indispensável, não. E isso talvez possa parecer um discurso moralista, mas voltem lá para os estudos norte-americanos de psicologia que falam sobre a importância do pai biológico no desenvolvimento do filho. Aí você vai encontrar que o ideal para esses autores, que não são 2, 3 ou 4, que o pai biológico tivesse saúde emocional suficiente para cuidar do seu próprio filho. Mas claro que a misericórdia de Deus pode nos alcançar, mesmo que de nós tenha sido tirado o direito de conviver com nosso pai. A misericórdia de Deus nos alcança. Mas, por favor, ajude Deus nesse trabalho, cuidando do seu filho. Sendo um pai presente. Sabe por quê? Porque quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Seja cristão dentro de casa. E quando eu falo cristão, não precisa ser cristão não, tá? Você tem princípios na sua vida? Quais são as suas regras morais? Que elas sejam coerentes dentro e fora de casa. Porque tem alguns filhos que ficam muito chateados, sabe? Parece que a melhor sobremesa é só quando vem visita. Que a casa só fica impecável e cheirosa quando vem visita. Sabe uma coisa que eu aprendi? E a gente vai colocando em prática, a gente vai tentando ser um pouco melhor do que a gente era.
que as minhas melhores roupas eu tenho que usar para o meu marido e a minha filha. Porque são eles que aguentam a minha chatice. São eles que seguram a bronca para mim quando eu estou precisando de colo, sabe? Quando eu estou cansada demais, é a minha filha que faz massagem nas minhas costas. Vocês me veem assim, bonita como estou. Mas são eles que me encontram quando eu estou doente. O meu melhor tem que ser para minha casa. O melhor presente, como eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu, um pouquinho antes da minha mãe falecer. Minha mãe faleceu aos 47 anos. Havia acabado de fazer 47 anos em setembro, em outubro ela faleceu. Chegou o aniversário da minha mãe em setembro, era perto do aniversário dela, e ela disse assim, eu ia comprar um presente para ela. Pensa num ano que eu comprei um monte de presentes para minha mãe. Que oportunidade que Deus me deu de fazer isso antes dela falecer. Comprei um monte de presentes para ela. E ela assim, filha, levei ela numa loja, que ela achava a loja super chique. Fiz ela escolher um monte de roupa. Filha, eu não vou levar porque é caro. Filha, eu não vou levar. Não, não preciso de tudo isso. Eu falei assim, a senhora prefere levar depois de experimentar ou a senhora prefere chegar em casa e não servir? Porque levar eu vou. Eu até brinquei com ela. E eu vi que aquilo deixou ela tão feliz. Comprei um monte de roupa naquela boutique para ela, um monte. Estou até hoje pagando o financiamento. E aí, a minha mãe assim, filha, você podia estar comprando presente para aquela nossa amiga que vai fazer aniversário também, para fulano tal. Eu falei assim, mãe, os melhores presentes têm que ser para a senhora, quando sobrar eu dou para os outros. Porque a senhora é que lavava roupa na casa dos outros para me dar comida. Porque a senhora que eu vi tantas vezes sair de uma internação do hospital e ir já direto para a casa da patroa da senhora. Foi a senhora que eu vi pegar salário mínimo e chegar em casa sem um centavo, sem um sapato que o da senhora já estava furado, porque passou no supermercado e fez compra para a gente. Então é a senhora quem vai ganhar as roupas de boutique. O dia que eu puder eu compro para as outras pessoas. Quem aguenta você é o seu marido. Não fique tão empolgado em fazer festa de aniversário surpresa para os outros, não. Faça para o seu marido. Sabe uma coisa que eu escutei uma vez de um homem? Já passei muito do meu horário, né? Sabe o que eu escutei uma vez de um homem? Ele disse assim, os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? O homem que está do seu lado tem sentimento. Ele também gostaria de receber um abraço inesperado. Sabe, às vezes esse homem turrão que você tem do seu lado, ele quer ser desarmado pelo seu amor. Homem não tem amigo como a gente tem para abrir coração não, sabe? Estou falando bobagem, meninos? Se não tiver uma melhor amiga, a esposa, com quem ele vai contar? Porque homem quando encontra com outro é para rir. É para falar que está tudo bem. Mas tem muitos homens carregando dores no coração. E talvez um desses homens seja o seu marido que você acha tão turrão. Ai, porque ele não me abraça, vai você e abraça. Da primeira vez ele pode fazer assim, mas depois, filha, vai ser difícil ele te soltar. Você não pode estar gritando com seus filhos e atender ao telefone e dizer assim, oi querida. Se você consegue controlar o seu impulso, quando alguém liga para você, você pode controlar ao falar com seus filhos. Cuide da sua casa, sabe? Porque quando alguém vai, não tem nada no mundo que te console. A quem você tem negligenciado? Na sua vida, qual altar precisa ser restaurado? Da compaixão? Da compreensão? Do acolhimento? Ajuda essa mulher que está do seu lado, sabe? Às vezes ela trabalha demais e precisa de ajuda dentro de casa com os filhos. Ela precisa chegar em casa de vez em quando, pelo menos de vez em quando, e encontrar a louça lavada e você, sem que ela pedisse, encomendou uma pizza para que ela não precisasse cozinhar. Nós mulheres já nos sentimos culpadas demais por não dar conta de tudo. A gente se frustra até de não lavar uma louça, né? Antes de dormir. Parece que a gente não é capaz de fazer, tem uma família para cuidar e a gente não consegue cuidar.
Olhe para essa mulher como a menina pela qual você se apaixonou. Depois que a gente ganha filho, a gente fica incomodada com o corpo, né? Por favor, não olhe para outras mulheres na rua. Você está ofendendo a sua esposa. Você está dizendo que o tempo que você achava ela bonita já passou. É como se ela fosse simplesmente alguém ali com a sua utilidade dentro de casa. Cuide dela. Cuide. Porque o tempo passa. E as pessoas vão. Eu desejo que o tempo de seca da sua vida não seja marcado pelas perdas irreparáveis. Recentemente, conversando com um homem que a esposa havia falecido e faleceu de uma forma muito trágica. E ele disse assim: porque ela foi falecer na semana que eu dei menos atenção para ela. Eu não desejo para você esse sentimento e nem essa pergunta. E mesmo que tudo dê super certo, vale a pena a gente viver bem. Vale a pena ter a coragem de olhar no olho do outro e dizer assim: estou aqui para o que você precisar. Estamos na guerra juntos. Sabe por que as pessoas falam tão mal do casamento? Porque o meu casamento e o seu darem certo é a prova de que o casamento de qualquer um daria. E queridos, melhor do que ter novas experiências por aí, é poder viver ao lado da mesma pessoa o resto da vida. Não tem nada melhor do que isso. Porque a gente cresce, amadurece e se torna íntimo. Porque se tem uma coisa que a gente tem necessidade é de ser íntimo de alguém. É poder ser a gente mesmo, sabe? Gente, como eu gosto de poder ser eu mesma com meu marido. Não que eu estou disfarçando para vocês. Mas tem coisas do nosso coração que somente algumas pessoas podem acessar. E também dentro do que for, somente uma pessoa poderia acessar, que é o nosso cônjuge. Eu desejo para a sua vida que apenas olhar para o outro, que o coração possa ser lido. Que vocês possam ter a condição de rir dos próprios fracassos ou dos micos que vocês pagarem pela vida. Mas que essa parceria seja de fato na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Porque se tem uma coisa que a gente sente falta é de pertencimento. Não tem nada melhor do que pertencer a alguém. Porque este é o convite que Jesus faz para a gente, né? Venha. Nós podemos pertencer um ao outro. E ao mesmo tempo Ele diz para mim e para você, você também pode ter alguém a quem pertencer. Se você não tem um amigo melhor, peça a Deus para que te dê. Se você é casado, o seu marido, a sua esposa. Se te falta uma amiga, peça para Deus para que Ele te dê uma amiga. Para que você possa ser feliz. Repare o altar da vida. Reparar o altar significa ser obediente ao que Deus pediu para que nós seguíssemos. Repare o altar da sua vida. Porque antes de Elias restaurar o altar do sacrifício, ele já havia aceitado ser o profeta de Deus. Restaure o seu altar para que você tenha condições de restaurar o altar da sua casa. Muitas vezes, os filhos estão pagando consequências das escolhas dos pais. Mas também muitas vezes, diferente do que a gente imagina, os filhos podem ser o motivo de Deus responder a oração dos pais. Lembra de Agar? Quando Sara não quer mais que Ismael cresça com seu filho, para que não dividam a primogenitura. Abraão então dispensa Agar juntamente com seu filho Ismael, que vão para o deserto. E chega uma hora que a água acaba. E quando a água acaba, Agar pega o seu filho, coloca-o debaixo de uma árvore e ela vai sentar ao longe, porque ela não quer ver o seu filho morrer. E aí o que acontece? Aparece um anjo lá para Agar e diz assim:
Deus ouviu o choro, o clamor do menino e me mandou vir aqui falar com você. Que abra os seus olhos e olhe ali na frente porque tem água. Agora eu estou falando para os filhos. O que o anjo estava dizendo era assim: olha, Agar, eu estou aqui para atender o seu pedido, porque o seu filho disse assim: por favor, console o coração da minha mãe, Senhor. Eu escutei o clamor do seu filho que rogava ao seu favor, e eu vim aqui porque eu escutei o clamor do seu filho. Mãe abençoa filho, mas filho também abençoa a mãe. Meninos e meninas que são mais novos, orem pelos seus pais. Porque Deus ouve a oração de um filho que clama pelos seus pais. E que o anjo possa descer e falar assim: sabe, mãe, vim aqui atender porque eu escutei a oração da sua filha. Eu vim visitar a sua casa porque a sua filha orou por mim. Que o nosso coração está disposto para atender o convite de Deus para cuidar dos nossos. Porque 1 Timóteo 5,8 diz: aqueles que não cuidam dos seus, principalmente os da sua própria casa, têm negado a fé e é pior que o descrente. Cuide da sua casa, cuide daquele projeto que Deus colocou na sua vida. Acabou o amor? É Ele quem coloca no nosso coração. Não consegue perdoar? É Ele quem modifica os nossos sentimentos, porque tudo que temos, tudo que somos vem dEle. Não somos capazes mesmo. Em nós não há nenhum poder, mas naquele em quem confiamos, podemos todas as coisas. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso inclusive enfrentar as dificuldades da vida, porque Paulo está falando nesse contexto. Porque em Deus sei ter fartura e sei passar fome. Sei ser bem tratado, também sei ser chicoteado. Mas eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Que Jesus abençoe a mim e a você.